Olá pessoal, muito boa tarde aos internautas que nos acompanham no Facebook, aqueles que estão nesse momento na minha página, aqueles que estão na página do nosso partido em nível nacional, da bancada, na Câmara, aqueles que estão por todo o Brasil nesse momento, nos permitindo este diálogo. Nós estamos transmitindo este live aqui da Câmara dos Deputados, no momento que tivemos uma conjuntura intensa durante o dia, para não dizer durante a semana, ontem particularmente, inclusive com uma vitória, onde nós impedimos a continuidade do processo de privatização do setor elétrico, uma jornada interna. E hoje, muito especialmente, eu me sinto aqui honrado por estar ladeado por um dos deputados mais brilhantes, mais atuantes da nossa bancada, ele que foi nosso ministro da Ciência e Tecnologia do governo da presidenta Dilma, um gaúcho, mas que passou pela minha Santa Catarina, na cidade de Pinhalzinho, e levado e impulsionado pelas suas causas, pelas lutas do movimento estudantil, foi uma liderança expressiva, principalmente na década de 80, quando fundou o Diretório Central dos Estudantes, foi nosso dirigente da UNE e foi parar na nossa querida Duque de Caxias, essa cidade tão encantadora do nosso Rio de Janeiro, e que se permitiu ter a expressão deste grande brasileiro que é o Celso Panceira, e que hoje me dá essa honra de a gente poder ladear aqui e debater um pouco sobre os temas de Santa Catarina, do Brasil, do Rio de Janeiro, e principalmente neste campo de resistência que nós estamos realizando na defesa intransigente dos direitos do povo brasileiro, no momento visível onde o povo, principalmente a partir do golpe de 2016, foi substituído violentamente pelos interesses do mercado financeiro, dos rentistas, em detrimento de todas as conquistas do nosso povo. O Celso, aqui antes de passar para ele falar, ele tem um conteúdo extraordinariamente dedicado à inclusão digital, ele que promoveu um processo pioneiro no Brasil, podemos dizer assim, inclusive foi esta causa que impulsionou na sua escolha para ser ministro da Ciência e Tecnologia, ficou à frente do Ministério nos momentos que nós tivemos várias políticas públicas na área da inclusão digital, ficou lá por longos um ano e alguns meses, 7 meses, né, Celso? E também ele teve uma atuação marcante aqui na Câmara, porque ele é o protagonista do marco regulatório das redes sociais, da expressão deste processo que tocou a vida da humanidade e que nos permite aqui nesse momento dialogar com todos vocês. Celso, muito bom estar aqui, né? Eu queria que primeiramente você pudesse aqui fazer a expressão dos acontecimentos recentes do nosso país, mas também daquilo que nós temos aqui resistido conjuntamente com alguns poucos, bem verdade, né, brasileiros que estamos aqui como deputados, nesse palco, nessa arena, infelizmente lameada pelo fisiologismo da política, pela corrupção, pelos interesses escusos aos interesses do nosso povo e do nosso país, mas nós não perdemos nunca o otimismo, né? E eu queria que você fizesse uma narrativa, principalmente desses últimos acontecimentos dessa semana, para que os nossos internautas pudessem aqui ter uma impressão mais clara, precisa desse momento que nós estamos vivendo no Brasil, Celso. Quero agradecer ao Décio Lima, o pessoal que está me assistindo. Décio é um militante histórico do PT, é presidente do PT estadual de Santa Catarina, pré-candidato a governador, está lá batendo para e passo lá, quase liderando as pesquisas, está bem, né? E é um amigo que eu conheci aqui em Brasília e tem sido um bom conselheiro para a gente, e a gente tem que se espelhar mesmo naquelas pessoas que têm uma carreira política
correta, lisa, combativa, né? Trava o bom combate da política. Aqui, a gente vive um ambiente muito ruim. Eu acho, Décio, que de tudo que eu vivi aqui nesses 3 anos de deputado, 3 anos e meio, né, no primeiro mandato, então, por exemplo, tive momentos, vamos dizer assim, duros, né, mas de grande aprendizado, como a votação do impeachment da presidente Dilma, aquele espetáculo dos horrores, que é difícil a gente esquecer, chegando aqui. No ano passado, as votações pelo processo do presidente Temer, né, o ilegítimo que está aí, e que arrebentou de vez a economia brasileira para sobreviver, não teve nenhum pudor, né, em pensar no Brasil, né, pensou apenas na sua sobrevivência política, daquele grupo de secto, aquele secto que tem no entorno dele, né, e implodindo, inclusive, para pagar a dívida que ele tinha com quem apoiou o golpe, implodindo com a legislação do pré-sal, né, implodindo com o aparato jurídico dos trabalhadores da CLT, né, de uma crueldade tremenda. E a gente tem trabalhado aqui, mesmo não estando à época no PT, junto com a bancada do PT, e agora feliz por estar novamente filiado ao PT, e obtendo vitórias tipo essa que você falou, né, de ontem, né, quando o governo, assim como recuou na Previdência, né, recuou na questão da venda da Eletrobras, o recuo de não votar a medida provisória 814, que vence semana que vem, a validade dela, significa que não pode tocar para frente o processo de privatização da Eletrobras nesse instante, esse ano. Agora a gente tem que enterrar de vez o projeto de lei que propõe a privatização da Eletrobras, mas é um governo desse que tem um aparato de maldade terrível, né? Eles mudaram todo o cálculo dos combustíveis na Petrobras, né? E vocês viram mais de 110 aumentos de combustível nos últimos 12 meses, né? Um negócio absurdo. Agora tem uma greve legítima dos caminhoneiros, porque não dá para suportar esse aumento do combustível. E o que eles estão fazendo de saída dessa? Fizeram um acordo que é, do ponto de vista de quem pensa a estratégia, leviano, porque não é uma coisa que resolve, mas do ponto de vista social, uma tremenda de uma irresponsabilidade, porque eles não vão mexer lá na Petrobras, onde tem que controlar o preço, como a Dilma e o presidente Lula faziam. A Petrobras, como empresa brasileira, que foi construída sobre o patrimônio natural brasileiro, que é o petróleo, que é o gás, e que foi construído por brasileiros e brasileiras, né, ao longo dessas décadas, ela tem uma dívida social. E ela tem que bancar mesmo, eventualmente, tomar prejuízo, deixar de ganhar, eventualmente, um lucro maior e financiar parte do desenvolvimento do país, né? E eles, ao invés de voltar aos critérios que tinham no tempo do presidente Lula, da presidente Dilma, para cálculo do petróleo, não. Eles estão querendo agora mudar o cálculo do imposto previdenciário de uma série de setores da economia, a tal de reoneração da folha de pagamento. É um palavrão, mas ele tem um significado muito duro, né? Muitos setores da economia sofrerão, inclusive desemprego, né? Porque eles vão calcular a fórmula de cálculo para compensar essa pequena segurada, talvez, eu não sei se vai ter impacto mesmo, no preço do diesel. Eles vão penalizar um conjunto de outros setores, a folha de pagamento, que vai gerar desemprego. Não, e o pior disso, Celso, se me permite aqui contribuir nesse aspecto, o pior disso é que o Brasil chega no limite. Você vê, a gasolina hoje praticada no Brasil, é a segunda maior do mundo do ponto de vista do preço. Nós temos a segunda gasolina mais cara do planeta. E por que isso efetivamente ocorreu? Porque nós cometemos aqui o absurdo, digo nós, esse governo que deu o golpe, né, o governo que tirou a presidenta Dilma. Eles pegaram esta riqueza do pré-sal e da produção de petróleo brasileira e entregaram para ser refinado lá fora. Então, veja, a matéria-prima, isso é algo que
digamos assim, nenhum capitalismo, mesmo neoliberal, né, por mais extremo que ele seja, cometeria um erro desse, né, de pegar a matéria-prima, entregar para o capital internacional, o petróleo é refinado lá fora, em detrimento das refinarias nacionais, que estão todas sendo dizimadas, e trazido para cá num preço que realmente o Brasil nunca viveu. Aliás, no governo que você pertencia, quando era ministro da Ciência e Tecnologia, a média do governo da Dilma foi um preço da gasolina de R$ 2,89. E nós estamos chegando a R$ 5,00, né? Quando já tem aí anúncios de que estão cobrando a mais nos postos. Um outro número que é fantástico é o número das importações americanas. Hoje, 20% do que o Brasil importa dos Estados Unidos é o nosso próprio produto, a nossa própria matéria-prima, que é os derivados de petróleo, que vão para as refinarias e voltam. 20% das importações vindas dos Estados Unidos hoje é o nosso próprio petróleo. Daí o impacto do custo e do preço. Não, chegaram a comprar etanol dos Estados Unidos. Pois é, que é produzido nosso, uma descoberta aqui, da nossa ciência. Então, eu acho que nós chegamos no limite do absurdo, né? E aí, Celso, você há de convir que esta pauta é a pauta, né, que você colocava aqui logo depois do golpe, né, da quebra do modelo de partilha, da PEC do teto, que não pode mais investir no SUS, na educação pública, é a própria reforma trabalhista que leva a esta relação que já é cruel, própria do capitalismo, entre trabalho assalariado e capital, aos requintes da idade média, com tal do trabalho intermitente. Só uma saída para o Brasil, é se recuperar na vida democrática, e para se recuperar tem que ser com o povo, e o povo claramente diz em todas as pesquisas que quer o Lula presidente de novo. A última pesquisa CNT-MDA, né, e dá tranquilamente a eleição imbatível do Lula já no primeiro turno, com todos os adversários colocados, e no segundo turno o menor número é 63,8%. Chegando, dependendo dos cenários com o adversário, o presidente Lula faz 85%. O que isso diz para nós? Diz para nós que só tem um cara que pode revogar isso tudo, que é o Lula, né? Estancar essa sangria nos direitos do povo brasileiro e na exclusão, e também, digamos, viabilizar a recuperação democrática do nosso país, porque democracia sem povo é um absurdo. Então é Lula livre, Lula podendo ser candidato para fazer esse debate novamente com a sociedade brasileira. Um outro aspecto é a questão da exclusão, né? Estamos chegando a 14 milhões de desempregados, um dos maiores níveis da história do aferimento deste flagelo que é o desemprego no nosso país. Eu não sei se lá em Duque de Caxias você está percebendo isso, na minha Blumenau, em Santa Catarina, nós estamos já sentindo claramente aos olhos as pessoas nas ruas, nas praças, se flagelando, né, que aliás o Brasil volta ao mapa da fome. Então eu penso que nós estamos diante de uma encruzilhada, né? Ou o Lula vem para o debate, né, que eu acho que é outro aspecto que nós não abrimos mão, né, Celso? Quer dizer, uma eleição sem Lula não tem como se viabilizar o processo democrático, por isso nós vamos até o fim, até porque não temos a menor dúvida com relação à sua inocência, né, nos processos aí que foram feitos, manipulados, contaminados, né, pela maldade política e por essa agenda que tem as mãos visíveis do sistema financeiro. A Baixada Fluminense, né, onde está inserido o Duque de Caxias, para quem não é do Rio de Janeiro, quem chega pela Dutra e passa, desce a serra e até chegar, aquele trecho ali, até chegar à capital é a Baixada Fluminense, né, as cidades ao redor. É uma região muito pobre do ponto de vista social, mas é rica porque é uma região muito industrializada. O Lula e a Dilma sempre tiveram votações altas, muito expressivas. Ganharam todas as 4 eleições, 2002, 2006, 2010, 2014. Eu tive o prazer de fazer essas campanhas lá, né? E esse sentimento de que se perdeu muito com a saída da Dilma da presidência
e de querer o Lula novamente na presidência é muito forte. A gente sai na rua, eu tenho feito muitos assim, atos de Lula livre, né? A gente pega o caminhão de som, eu tenho para no lugar você. E senta a pua. A gente sai falando, eu lá com militância. É um negócio legal, o senador Lindbergh eventualmente participa com a gente, e a gente vê claramente esse carinho das pessoas com o Lula e esse desejo da volta dele ao poder, né? E essa grande violência que estão cometendo não é contra o Lula, é contra o Brasil, contra a nossa democracia, contra o povo brasileiro que quer o direito de votar nele. Inclusive, Décio, no final de semana agora, a juventude do PT do Rio de Janeiro fez o seu encontro estadual. Eu estive presente lá na plenária final, no domingo, eu, a deputada Benedita e o pessoal da CUT, e eu falei para a juventude do PT, naquele momento, que eles têm um grande desafio, porque as gerações mais velhas, a nossa e outras próximas a gente, eles têm a memória do que foi antes do Lula, o que foi a ditadura, a transição, chamada transição democrática, com o Sarney, com o Collor, depois a consolidação da nova república com o Fernando Henrique Cardoso, e como foram anos duros, né, para a gente, e o que foi essa virada que o Lula trouxe para a gente, para o Brasil. Então, as pessoas das gerações mais antigas, mais novas, elas não têm essa vivência, elas não sabem disso. Então, a juventude petista, a juventude militante hoje, do movimento estudantil, elas têm esse dever, né, de dar esse combate, porque o fascismo, a direita extrema, ela está se escudando na juventude, com um discurso errado, mentiroso, falso, né, de que a ditadura era bom, do que os governos do Lula não eram bons. Só que as pessoas elas já nasceram num tempo, Décio, que o governo federal abria a universidade pública, abria as escolas técnicas, abria as escolas, os colégios processo de inclusão. Um processo permanente, como se fosse uma coisa natural. Mas não era natural. Antes do Lula isso não existia. A nossa geração sabe como era difícil, era o vestibular, não tinha Enem, né? Tinha cada universidade. Então você muitas vezes, final de ano, dezembro e janeiro, a gente se inscrevia em 5 ou 6 vestibulares, para se não passar numa, tentar na outra, né? Agora você tem o Enem, que é uma prova nacional, você tem uma rede de institutos federais, a rede de universidades públicas federais ampliou bastante, né? O governo investiu muito na formação e qualificação técnica, e as pessoas, essa juventude já nasceu nesse ambiente. Então, os jovens petistas, né, e militantes... Tem uma tarefa hercúlea. Muito uma tarefa dura, que é vencer esse debate contra o fascismo dentro dessa geração. E que, aliás, para quem minimamente observar a história, estudar a história, a presença do Lula na vida pública brasileira é um marco regulatório. Mas não é um marco regulatório só para o país, para a humanidade. Né? Porque, primeiro, em que lugar do mundo alguém que tinha na sua própria pele as feridas do seu povo sentou numa cadeira de presidente da República? Onde que nós elegemos um operário presidente da República? Né? Você vai me dizer, Celso, na Polônia, Lech Walesa, não dá para comparar o processo de liderança de que representa o ex-presidente Lula. E ele estabeleceu justamente um marco regulatório na vida do Brasil. Ou seja, o Brasil que nós dois vivemos, sem falar da ausência da democracia, da ditadura de 21 anos, mas era o Brasil que era refém do FMI, o FMI vinha aqui e ditava as políticas econômicas, o Brasil que nós vivemos não tinha processos de inclusão, como você citou, na área da educação, em nenhum lugar. Né? E nós poderíamos aqui, o nosso programa, falar madrugada adentro dos processos ocorridos no Brasil. Você pega o Minha Casa Minha Vida, né? Quer dizer, que estancou, inclusive, em regiões como a sua, de Caxias, os processos que eram em volumes extraordinários das favelizações, né, que o Rio de Janeiro, o nosso Rio de Janeiro, infelizmente, tem muito essa expressão das grandes favelas. Né? O Minha Casa Minha Vida é o maior programa, por exemplo, habitacional do mundo, não é só do Brasil. O ProUni, né, abriu as universidades pela primeira vez para os filhos dos pobres, dos trabalhadores, dos negros,
né, que passaram, inclusive, a ter cotas, né, a política de expansão do ensino técnico nos institutos federais, quer dizer, os processos que levaram 40 milhões de brasileiros a sair da linha da fome, da pobreza, que, aliás, Celso, o Brasil volta esse ano ao mapa da fome, que nós tínhamos deixado para trás, monitorado pela própria ONU. Né? E eu penso que todos esses acontecimentos, eu acredito, sou um cara muito otimista, nós vamos recuperar o Brasil, essa juventude vai tomar conta desse conteúdo, porque já está sentindo na vida real os processos de exclusão que estão nas praças, nas ruas, né? Seja a exclusão na educação, na saúde, no emprego, o anúncio aí de que provavelmente o programa Minha Casa Minha Vida pare, né? Que são financiamentos com alcance para as classes sociais que não tinham teto. E eu penso, Celso, aqui, né, eu queria também que você ajudasse nesse comentário, acerca, né, da utilização neste processo cruel que não nos faz resignarmos, mas nos faz cada vez mais nos indignarmos, né, da capital Curitiba, com relação ao ex-presidente Lula. E é interessante nós dizermos para os nossos internautas que nós tivemos uma vitória fantástica na Comissão de Direitos Humanos hoje, né, articulada pela nossa bancada, aonde nós vamos começar a mexer naquilo que ainda não havíamos mexido, né, que está todo mundo em silêncio, que é a delação do silêncio, né, dos acontecimentos em Curitiba. Você imagina um juiz sair daqui, financiado pelos advogados delatores, ir para Nova York, para os Estados Unidos, e financiado por um escritório envolvido nesse processo, com patrocínio da Petrobras, numa verdadeira exibição dos quais nós temos perfeita convicção, ainda não temos as provas, né, de um conluio existente ali naqueles processos em curso. Então, eu acho que nós demos um salto de qualidade hoje na Comissão de Direitos Humanos. O Tecla Duran vai vir aqui depor, né? Coincidentemente, nessa ida para o juiz Sérgio Moro para os Estados Unidos, uma juíza substituta determinou que fosse ouvido o Tecla Duran, e ele chegou e já cancelou a ouvida dele, né? E nós vamos ter provavelmente uma comissão parlamentar de inquérito para ouvir os advogados envolvidos nesse esquema, que ganharam fortunas e milhões junto com os empreendedores, para que não houvessem delações que iriam prejudicar as elites brasileiras, principalmente as protagonistas do golpe, né? Então, eu acho que nós começamos a mudar também esse jogo de luta, porque eu acho imprescindível, Celso, a justiça no modelo republicano, numa democracia. E nós não podemos generalizar. Nós temos bons juízes, bons promotores, nós temos pessoas que têm o ímpeto mínimo de brasilidade, de nacionalidade, mas é visível a contaminação do poder judiciário, né, em toda essa lambança que fizeram com o país e, sobretudo, nos processos de corrupção, né, que nós estamos a cada dia percebendo, né, essa situação. E também de agentes do Ministério Público, lamentavelmente, né. Tudo indica que a turminha do Ministério Público lá de Curitiba, né, aqueles meninos lá estão todos num processo aí de muita suspeição. Esses dias eu fiz uma visita à Defensoria Pública de Caxias. Eu conversei com 4, 5 defensoras, né, umas meninas muito combativas, as defensoras, operadoras doutoras, né, e elas estão dizendo que para botar o Lula na cadeia, eles estão mexendo tanto na lei que quem está sofrendo é o pobre. Mas porque, na verdade, aquele pobre que tem um problema, que precisa do advogado e defensor público, ele está sendo prejudicado porque mexeram tanto na interpretação da lei, do Código de Processo Penal e também da Constituição, que esse negócio de segunda instância e outras mexidas que fizeram para botar o Lula na cadeia
Na verdade, não é o rico que está pagando, não. Não. Quem está pagando é o pobre. É o Lula, aliás, é o Lula E, o pobre que precisa. Aprofundou aquela máxima de que cadeia é para pobre, né? É para perseguir. E quem fala isso não sou eu. sociais. Quem fala isso são defensores públicos que eu estive esses dias do prazer que de vivenciam, né? Vivenciam o dia a dia e são aqueles. O defensor público é aquele advogado de graça que defende pobre que não tem condições de pagar advogado. Esse é o defensor público. Esses caras estão dizendo o seguinte: não dá. O que fizeram, mexendo na lei, interpretando na lei, para botar o Lula na cadeia, está prejudicando o trabalho deles, dificultando a ação deles para defender os pobres. Por exemplo, a questão do habeas corpus. Habeas corpus é feito para defender inocente. É feito para defender aquela pessoa que foi injustiçada, que tomou um carteiraço, porque roubou uma galinha, um litro de leite, ou invadiu a casa do vizinho, que é coisa que acontece no dia a dia das pessoas. Muitas vezes não fez nada, foi pego por engano, porque a autoridade foi para cima dele, tinha que justificar algum tipo, tinha que mostrar produtividade e justificar algum tipo de crime bárbaro que aconteceu, prendeu a pessoa, e a pessoa precisa se defender. E o habeas corpus é um direito de defesa. E para tirar o habeas corpus do Lula, para deixar o Lula na cadeia, eles mexeram com o habeas corpus do pobre. Então essa coisa é muito séria. E a outra questão que você falou que é muito correta, essa fala da indústria das delações é muito antiga. E já tem anos. Quando estive na CPI da Petrobras, a gente ouviu isso muitas vezes. E agora não somos nós do PT que estamos falando, não. Um delator aí, que é um doleiro, 2 doleiros... Isso. Que faziam dinheiro para os maganos aí que estão soltos, aí que carregavam malas, etc. Estão dizendo, né, eles falaram, e a imprensa repercutiu, hein? Nós estamos só dando o que a imprensa já deu. Que os advogados pagavam, os doleiros pagavam $50 mil por mês para um advogado lá de Brasília, de Curitiba, para não serem delatados. Olha só como é que é o negócio. É só ler no jornal, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, não é a TV do PT que está dizendo isso, não. Nós estamos só repercutindo o que eles falarem. E isso tem que ser investigado. Tem que ver o que é isso. Porque destruíram a Petrobras, destruíram toda a cadeia produtiva do petróleo. Tem tudo a ver com o preço de gasolina, claro, né, que você está pagando. Né? Tem tudo a ver com negócio aí, o bujão de gás. O bujão de gás a 75, 95. 85, Celso. Tem lugares no Rio de Janeiro que custa R$95. Até agora a gente viu, né, que um número grande de famílias voltou a usar lenha, uma coisa que havia sido esquecido. Não, e hoje não tem condições de comprar o gás. O Jean Volpato, que inclusive aqui me dava dados, né, de que aumentou o número de pessoas com acidente e queimaduras por conta de não ter mais gás dentro de casa, de ter que estar fazendo fogueirinha, né, para poder cozinhar. E Celso, isso que você falava da defensoria lá de Caxias, também tem algo assim, né, que é extremamente violento, né, contra todos nós, o povo brasileiro, e a nossa história e a própria história da humanidade. Que eles agrediram profundamente os princípios e o arcabouço jurídico conquistados pela humanidade e pelo Brasil. Né? Por quê? Porque no direito penal, a proteção do indivíduo é contra, às vezes, a arbitrariedade e o totalitarismo que exerce o Estado contra o cidadão. A pessoa que está presa, ela está submetida a um processo gigante do policiamento, etc. E há inocências nisso, é o tal do carteiraço que você se refere. Mas isso começa lá. Quando eles botaram um novo princípio que não está escrito na Constituição, de que tem que ser impeachmentada uma presidenta por ter feito pedaladas fiscais, que não está escrito na Constituição. Eles estão criando um novo direito, né? Um direito de juízo de conveniência, onde não existe mais no Brasil indúbio pro réu, que é o princípio da inocência, né? Aonde um magistrado ele pode ir para a televisão, ele não precisa mais ser imparcial, que é um princípio da justiça, a imparcialidade. Ele pode debater, fazer debate político, ir para Nova York. Antecipar posicionamento. Fazer gravação, né, clandestina de uma presidenta da República. Isso foi feito por um juiz chamado Sérgio Moro. Ele fez um grampo no telefone da presidência da República e deu para a Rede Globo.
Né? Aliás, o Geoffrey Norton, que teve aqui, que é um jurista internacional, advogado inclusive da Rainha da Inglaterra, ele disse que um juiz com essa concepção, ter gravado, né, e para televisão, todos esses acontecimentos, ele teria 3 caminhos. O primeiro, afastado do processo, porque ele contaminou o processo com a imparcialidade. O segundo, afastado da magistratura, porque ele se utilizou do judiciário. E o terceiro, quando ele comete crime, divulgando, grampeando uma presidente da República, é a cadeia. Então ele disse que um juiz desse em Londres ou na Europa estaria preso, né? Então isso, quem está sofrendo com isso? O Lula está lá preso por uma simbologia, mas quem está sofrendo são aqueles que a nossa defensoria pública ainda ousa corajosamente defender, que é o povo simples, a sociedade que precisa do direito, que precisa clama por justiça. Eu queria abordar um outro aspecto, não sei no nosso tempo de programa, mas que é uma nova iniciativa do governo Temer, do ilegítimo, que está me preocupando muito. O Lula criou um negócio chamado Fundo Soberano. O que é o Fundo Soberano? O Lula pagou a dívida para a FMI, nós adquirimos a nossa soberania financeira, a estabilidade da nossa moeda e da nossa economia, e isso foi acumulando uma poupança do governo, que tem quase 400 bilhões de dólares. Nunca antes na história do Brasil, o Lula pode dizer isso. Não, mas só devíamos. Né? Nunca, só devíamos. O Brasil tem uma fortuna que está ali, que é a nossa colcha, nosso tal de colchão, para dar estabilidade na economia. Não é o Meirelles não, hein? Foi o Lula. Só deixar claro, não é esse picareta não, foi o Lula. E aí agora eles querem acabar com o Fundo Soberano, sabe para quê? Porque eles estão precisando de 28 bilhões de reais para não incorrer na mesma pedalada que eles motivaram a tirada da Dilma. Então, para eles não fazerem a mesma coisa que eles dizem que tiraram a Dilma, que já não era crime, e não tem de onde pegar o dinheiro, eles querem acabar com um negócio histórico que o Brasil nunca teve, que dá estabilidade para a nossa economia, para repatriar uma pequena parte desse dinheiro e salvar a vida do Temer, do Moreira, do Meirelles, do Padilha. Eles são de uma irresponsabilidade. Que é uma coisa, né? Hipocrisia. Esses caras têm que ser varridos da história política do Brasil. Esses caras vieram para destruir o país. Então, assim, a nossa indignação, Décio, não é uma indignação de político. Não. É uma indignação de cidadão. Não é de contraditório, de pessoas que vivem a história real do Brasil, que conhece as pessoas, que não está encastelado, que tem uma relação real com o dia a dia da sua base, da sua cidade, pisa no sofrimento do povo, sabe como é que é isso, né? E ver essas barbaridades, acabar com o Fundo Soberano. As pessoas muitas vezes dizem, Fundo Soberano, what is that? O que é isso, né? Mas isso é um negócio seríssimo, dá uma estabilidade imensa para a gente. Eles estão querendo acabar, para quê? Para trazer um pouquinho, eles estão pegando o Lula e a Dilma capitalizaram o BNDES. E o BNDES passou a ser indutor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. Eles agora já retiraram 100 bilhões no ano passado do BNDES para fechar as contas. Estão recebendo mais 100 bilhões de reais agora para fechar as contas e vão pegar do Fundo Soberano 28 bilhões de reais para fechar as contas deles. É muita irresponsabilidade. É por isso que a gente se indigna, né? Por tudo isso, pelo preço da gasolina, pelo salário mínimo que aumentou quase nada, pela tentativa de acabar com a Previdência, por ter acabado com a lei trabalhista nossa, por estar entregando o nosso pré-sal, certo? E por fazer esse tipo de atitude que é estratégico, que destrói anos e anos de trabalho que o presidente Lula, o presidente Dilma, o PT, os partidos aliados, os parlamentares aliados, né, a sociedade civil conseguiu construir. E eles, assim, como se não houvesse amanhã, querem destruir tão rapidamente. Mas nós vamos dar a volta por cima. Vamos. Celso, olha, é um prazer muito grande, uma honra poder compartilhar esse debate aqui contigo, junto com os nossos internautas, né? Saibam que nós não vamos perder o otimismo, nós estamos aqui fazendo a luta no campo democrático, né? E eu tenho certeza que a cada minuto, a cada dia, muitos jovens, muitos do povo brasileiro, infelizmente ainda anestesiados letargicamente com todos esses acontecimentos, vítimas de um processo mentiroso
né? O grande fake news disso tudo é a imprensa conservadora, por isso que eu e o Celso estamos aqui, ó, né? Porque nós sabemos que aqui é um instrumento de resistência que nós podemos fazer para trazer aqui informações, verdades, conteúdos, né, para despertar o processo de consciência do nosso povo. E o povo brasileiro está acordando, está vendo, isso também nos fortalece, nos tonifica para ir para a luta. Essa luta que ela tem, tudo isso que nós falamos aqui tem uma simbologia, é Lula livre, não tem plano A nem B, é Lula livre, Lula 2018, nosso presidente da República, para revogar toda essa maldade, essa crueldade contra o povo brasileiro, né, Celso? Pessoal da Baixada que está me assistindo, que está assistindo a mim, ao Décio, todo mundo. Dá um abraço lá para a turma. Isso, domingo, 9 horas, Praça Roberto Silveira, no início da feira, grande lançamento da pré-candidatura do Lula. Ótimo. Lá nós vamos fazer um ato grande, bonito, tá lá, fazer os discursos, quem for lá, quiser usar a palavra, vai usar, porque a gente tem certeza da inocência do Lula, nós queremos o Lula presidente novamente, e só a resistência do povo, essa demonstração, essa garra, essa demonstração de vontade de ver o Lula livre é que fará a reversão desse processo. E como o Lula disse, eu não quero indulto, porque eu sou inocente, eu quero a minha inocência, e nós queremos que o Lula seja declarado inocente e concorra às eleições. O Celso, aliás, o dia 27 de Caxias, nós estamos aí, é o esquenta, né, como a Gleice falou, é o esquenta, não é um lançamento oficial, mas em todas as cidades, os nossos diretórios municipais, nós vamos estar fazendo esse ato simbólico, né, de lançamento do companheiro Lula para as eleições desse ano. Gente, um abraço a todos, né, que vocês possam continuar aqui interagindo conosco. Um abraço para aqueles que nos acompanharam no Brasil inteiro, né? Particularmente um abraço para a terra do nosso querido ministro Celso Panceira, Duque de Caxias, mas ele é um cidadão do Brasil, né? Pinhalzinho, a tua cidade que tu nasceu, porque nasceu no Rio Grande. Eu nasci lá entre Rios do Sul, né, no Alto Uruguai Gaúcho, morei de 72 a 82 em Pinhalzinho, parte da minha família permanece lá, né? Permanece lá em Pinhalzinho? Sim, a minha irmã e meus sobrinhos estão lá ainda. E eu passei o Natal lá em Pinhalzinho. Então eu te prometo ir lá visitar os teus familiares lá em Pinhalzinho. É um belo lugar. Eu adoro Santa Catarina, mas o Rio de Janeiro me recebeu muito bem. Décio, obrigado pela oportunidade da gente desse debate. Um abraço a todos e até domingo. Um abraço, gente. Um abração.